Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 31 de julho de 2025, último dia do mês, e a gente vai falar bastante desse empate do Vasco contra o CSA. Fernando Diniz falou sobre a questão de Pablo Verratti, sobre a fase que o atacante atravessa. A gente vai ver números do Paulo Henrique, números do próprio Fernando Diniz e um golaço do craque Edmundo contra o Flamengo no quadro. Que golaço! É hora que você deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo e vem! Vamos falar de Vasco! Tá, e meus amigos, os resultados de ontem, o empate em 0x0 entre CSA e Vasco, também Cruzeiro e CRB. O Bahia venceu o Retrô por 3x2, o Retrô bem vivo neste confronto. Internacional perdeu para o Fluminense 2x1, Fluminense dando um grande passo aí para a classificação. Viu o jogo Corinthians e Palmeiras, o Corinthians conseguiu fazer o gol com o Memphis Depay. São os resultados de ontem. 1x0 para o Corinthians, né? E hoje temos São Paulo e Atlético Paranaense às 7h30, Flamengo e Atlético Mineiro às 9h30 da noite. São os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os números do jogo: o Vasco teve 71% de posse de bola, 20 finalizações contra 10 do CSA. Defesas do goleiro, nenhuma defesa do goleiro Léo Jardim, 6 defesas do goleiro Gabriel Félix. O Vasco trocou 546 passes contra 223 do CSA e nos desarmes um equilíbrio, 13 do Vasco, 12 do CSA. Tem esse mapinha aqui ao lado que são as finalizações do Vasco, da onde a bola saiu nas tentativas do Vasco da Gama, as 20 tentativas que o time conseguiu. As que estão com um pontinho aí é as que foram no gol. E é isso, o próximo jogo, né, a volta em São Januário é na quinta-feira da semana que vem, daqui uma semana, né, às 8 da noite, tem Vasco e CSA. Lembrando, não existe mais critério nenhum de desempate, né? Gol fora de casa nem nada. Então, um novo empate, não importa por quanto, leva a decisão por pênaltis e quem vencer avança às quartas de final da competição. Técnico Fernando Diniz... por que não tá aparecendo aqui, produção? E ele aí, ó, pô. O técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre a fase de Pablo Verratti, né? Se ele estuda tirar o jogador de campo, improvisar, se tem algum reforço chegando. E o Diniz respondeu o seguinte: eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é um cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. E eu tô com o Diniz nessa. Por enquanto, não sei até quando, eu ainda tô defendendo o meu Pirata. Vem com uma média de gols fantástica em 2025. Mas é verdade que nos últimos jogos perdeu um tanto da confiança e não está conseguindo produzir o que a gente acostumou a ver ele produzindo, né? E eu concordo na leitura do Diniz. Hoje o Vasco, em relação ao Vasco do Felipe e do Carille, é um time que produz muito mais, né? Municia muito mais o centroavante. Então tô botando fé que daqui a pouquinho a bola vai começar a entrar lá ele e o Verratti vai voltar a ser ovacionado pelo torcedor vascaíno. Diniz completou 13 jogos à frente do Vasco com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 14, a defesa sofreu 16, um aproveitamento que segue caindo agora em 35%. E eu vou repetir, eu acho que, tirando o jogo contra o CSA, eu acho que o time vem numa evolução, vinha, né,
numa evolução, mas futebol a gente sabe, se os resultados não começarem a aparecer, essa pressão vai aumentar demais. E aí, meu amigo, tudo pode acontecer até o Vasco trocar de treinador. Não é o que eu quero. Eu quero que o trabalho engrene, eu quero que o trabalho deslanche e Fernando Diniz continue no Vasco. O destaque para mim do jogo foi o Paulo Henrique. Ele teve a segunda maior nota de CSA e Vasco para o SofaScore, nota 8.2. 2 passes decisivos, 2 passes longos certos, de um total de 5 tentados, 5 dribles certos, de 6 tentados, 7 duelos ganhos, de um total de 10, 7 ações defensivas e 3 cortes. A gente vê o mapa de calor do Paulo Henrique, que ele atacou bastante ontem, falei isso na live pós-jogo, né? Que o volume ofensivo dele foi bem forte, e dá para ver no mapa de calor que a presença ofensiva dele foi muito maior que a defensiva. Eu acho que o grande destaque do jogo de ontem, talvez um dos únicos, né? Eu falei também que o Lloyd Augusto entrou bem no segundo tempo, dentro das suas limitações de Lloyd Augusto, e o restante, eu acho que todo mundo acabou deixando a desejar. Bom, meus amigos, toda quinta-feira a gente tem o quadro Que Golaço aqui no canal, relembrando um grande gol do Vasco da Gama. Hoje a gente vai ver Edmundo marcando o gol contra o Flamengo. Tá aí o cruzamento do Maricá, Edmundo faz o domínio, ginga para um lado, para o outro, entorta a marcação dupla dos zagueiros do Flamengo, incluindo ali o Júnior Baiano, e bate de canhota seco no canto, fechando a goleada, né? Esse aí foi o 4º gol da vitória de 4-1 do Vasco sobre o Flamengo. Isso aqui é importante a gente colocar para a molecada que tá sofrendo bastante, que não tá sendo feliz com o Vasco, para mostrar que um dia a gente foi muito feliz e quem sabe esse dia não irá voltar. O Vasco detonava o que hoje é o time mais tido como o time mais rico do Brasil, o elenco mais caro aí do futebol brasileiro. O Maricá que ouvia muitos gritos de Antônio Lopes, né? Maricá! Ô Maricá! É um golaço do Edmundo, um dos grandes craques que passaram pelo Vasco da Gama. Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando aqui em cima e conferir a nossa live pós-jogo com as notas para os jogadores e a análise da partida. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.